O professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, está conosco. Ministro, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado. Ministro, há uma questão, e isso é um fato especial, que este país tem competência e capacidade para produzir grãos, para ter o agronegócio forte. Mas eu já vou começar com uma provocação não rara, isso é um discurso dos anos 70, que se aprende na escola, de passagem, que país que exporta commodity nunca vai ser um país desenvolvido. Mas eu não posso deixar de ter a commodity se eu tenho minério de ferro, se eu tenho capacidade de produção, sem contar o que nós temos no campo, e o senhor pode explicar isso talvez muito melhor, eu tenho, aliás, provavelmente muito melhor, é que tem tecnologia aplicada no campo. O campo veio com a natureza, mas ali tem muita tecnologia, não é? Olha, para provar essa frase sua, do ano passado para este ano, a produção de grãos cresceu 48 milhões de toneladas. O aumento foi 48 milhões de toneladas, de um ano para o outro. Só 8 países do mundo produzem mais do que este aumento. Então, 150 países produzem menos do que o aumento que nós produzimos. Porém, com a seguinte observação, a linha de raciocínio tua, que é a tecnologia. Esse aumento foi de 25,5%. Mas a área plantada só cresceu 3,7%. Quer dizer, o aumento cresceu quase 8 vezes mais do que a área cresceu. Ou seja, a produtividade tecnologia, é muito maior. Tecnologia. É a tua tese. Tecnologia não tem dúvida nenhuma. Vou dizer mais para você. Do Plano Collor, que foi um ano complicado para ele, 1990, que a agricultura foi fortemente afetada pelo Plano Collor por causa da mudança de preços agrícolas vis-à-vis mudança de crédito rural. Foi um descasamento brutal. De lá para cá, a área plantada cresceu 60% e a produção 300%, 5 vezes mais. Tecnologia, tem toda a razão, Piotr. Nós desenvolvemos a tecnologia tropical sustentável com uma característica fantástica. Hoje, cultivamos no Brasil 60 milhões de hectares com grãos. 60 milhões. Se tivéssemos hoje a mesma produtividade do Plano Collor, teríamos que plantar mais 89 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 89 milhões de hectares. Não é promessa, não é compromisso sonhador. Fizemos. Qual é o país que fez isso? Preservar mais da metade do que era colhida hoje com grãos. Ministro, qual é o papel da Embrapa nesse caso todo? É um papel fundamental. A Embrapa nasceu em 73 e durante 10 anos montou toda a sua estrutura de treinamento, formação de pessoal, com uma característica muito interessante, Piotr. Os dirigentes da Embrapa daquela época, que eram homens com uma visão especial de integração internacional, mandaram seus técnicos fazer mestrado, doutorado na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e quando os técnicos voltaram, sabendo tudo sobre a rota tecnológica, receberam a seguinte ordem: agora tropicalizem isto, façam a tecnologia tropical. Então a Embrapa tem um papel fundamental na tropicalização das rotas tecnológicas, dando ao Brasil hoje a condição de ser o melhor país do mundo em tecnologia tropical. Agora, não podemos esquecer também, Piotr, só para a gente não deixar isso muito parcial, o agronômico de Campinas, o biológico aqui de São Paulo, o Instituto Florestal, o Instituto de Zootecnia, e as universidades, a Exalc, a Unesp, Lavras, Viçosa, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, grandes faculdades de agronomia, ciências agrárias em geral, que formaram gente para a Embrapa, para os órgãos de pesquisa do Brasil inteirinho. O senhor está dedicado à universidade e mais cedo eu recebi uma informação que há hoje o que se pode chamar de um Silicon Valley aqui no Brasil do agronegócio, exatamente em Piracicaba, na Exalc. Exatamente. O que isso pode representar? Porque nós estamos falando de um gestor de startups para gerar tecnologia ainda maior no agronegócio brasileiro. Tecnologia e gestão. Né? A área de Piracicaba, com a Exalc coordenando esse processo todo, ou pelo menos ordenando esse processo todo, vai inclusive realizar um evento, a Exalc, no dia 10 de outubro, lá em Piracicaba, vai chamar Exalc Show, que é uma feira de tecnologia em que as startups todas vão mostrar o que estão fazendo, seja na geração de novas tecnologias, inclusive por nichos específicos, quanto na formação da gestão. Tecnologia hoje, Piotr, em agricultura, é um processo superado. Qualquer produtor, pequeno, médio ou grande, sabe que sem tecnologia ele não tem produtividade e, portanto, não compete. Então, tecnologia é dado como um tema que todo mundo respeita e sabe que precisa. Gestão nem sempre.
Gestão comercial, gestão fiscal, tributária, financeira, ambiental, recursos humanos, comercial, são temas que ainda não são trabalhados na mesma densidade de tecnologia. Então, as startups da Piracicaba estão cuidando muito disso. E gestão pública de logística, porque não parte da safra fica na estrada por estrada ruim? Por que esse aspecto não anda na mesma velocidade da competência que nós temos no campo? Bom, você falou gestão e falou competência. É incompetência na gestão. Não é possível a 163 até hoje ter 87 quilômetros que todos os anos se transformam em lama e os caminhões não passam. Esse ano, a chuvarada naquela região fez com que durante 15 dias centenas de caminhões ficassem 15 dias encalhados. É aquela estrada que vai dos portos do norte ali. É 163, exatamente, que sobe para Santarém e para os portos do norte, Pirituba, etc. É uma barbaridade isso. O que entrava isso? Quantos quilômetros são? 87 quilômetros. 87 quilômetros para quem produz 232 milhões de toneladas. Não estou falando de uma estrada de 200 mil quilômetros, estou falando de uma estrada de 87 quilômetros. Não, é o que falta completar o asfalto. E os navios ficam no porto esperando essa soja que não chega. Tem custo altíssimo. Não, $50 mil por dia de demurrage custa um navio grande. Isso quem paga? É o produtor rural que paga. Então é o fim do mundo. Essa incompetência é vergonhosa. Você mostra, vou lá fora, eu participo de muitos conselhos acadêmicos internacionais. Vou lá fora e mostro os números do crescimento da produção agrícola, a sustentabilidade dela, a área preservada, o que é o avanço da nossa pecuária, o que fazemos com o ABC, agricultura de baixo carbono, tudo isso é espetacular. Aí um cara fala, mas olha essa fotografia de 200 caminhões encalhados numa estrada assim. É uma vergonha, é uma vergonha. De soja espalhada na estrada porque a estrada é ruim. Não, e gente sem comida, sem banheiro, sem poder tomar banho. Ministro, o senhor esteve à frente da agricultura no governo Lula, né? Mas é sucessivo esse equívoco de governo de não priorizar essa questão de logística para a agricultura brasileira, sendo que somos um país e seremos por muito tempo um país exportador de commodities agrícolas. Qual é a trava no governo? Por que o governo não caminha rapidamente nessa história, sendo que há evidência clara do problema e da solução? Burocracia. Na época, inclusive, eu cheguei a conversar com o ministro do Transporte, da época, mostrando para ele, olha, ele tinha, esse é o programa de rodovia, ferrovia, hidrovia, etc. Olha, vamos colocar em cima desse mapa seu, de futuras construções, o volume de safras que passa por cada uma dessas estradas, o volume de insumos que entra para produzir em cada uma dessas estradas ou ferrovias, o que é que seja. E fazer a prioridade com base nisso, para o interesse do país. E não do governador, do deputado, do senador, do prefeito. O interesse do país. Estratégico. Esse é o problema. O interesse do país estar à frente de qualquer outro interesse. Ou seja, tem um plano, tem a ideia, é clara, mas o interesse coletivo do país, estratégico do país, fica subjugado, é isso? Eu diria que o tema estratégia é um tema que dificilmente é incorporado à ação pública brasileira. Porque, ministro, tem coisas assim, eu imagino que pensa o cidadão que recolhe duramente seus impostos e vê depois que a agricultura brasileira foi competente pelos órgãos de pesquisa, aliás, a Embrapa, fizemos menção à Embrapa, que o agricultor brasileiro produz, não avança em área plantada, mas aumenta a produção exponencialmente, o senhor fez uma menção aí, e aí ele diz assim, mas escuta, por que não asfalta? Porque ninguém pensou em asfaltar uma estrada? Lamentável. Tem um outro exemplo na mesma linha, que é o setor sucroenergético ou agroenergia brasileira. O programa do álcool, de 1975, foi o maior programa mundial de alternativa energética depois do choque do petróleo. E do Brasil explodiu, foi maravilhoso, maravilhoso. Reduz o etanol, emite apenas 11% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, a contribuição para o etanol para reduzir mudanças climáticas, melhorar a poluição e, portanto, a saúde pública da grande cidade é espetacular. Programa maravilhoso. Nós inventamos o programa. Pois o governo passado matou o programa. Matou o programa. Mais de 40 usinas... O governo passado você refere ao governo Dilma. Dilma. Matou o programa sem nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Hoje estamos retomando. Inclusive, o governo acaba de lançar ontem um negócio notável, que é o Renova Bio. É um programa que vai tomar revestimento do setor. Por que um governo, em 5 anos, matou um programa
mundialmente reconhecido como o melhor do mundo na área de alternativa energética. Não, Explica isso. Não. Que estratégia daí por trás disso aí? É difícil explicar, ainda mais quando se diz que a safra vai ser gigantesca de novo. E outra, o compromisso que o Brasil assumiu com o INCC de reduzir emissões de CO2 até 2030 em 30% é fundamentalmente dependente da agroenergia, do bioetanol, do biodiesel, da eletricidade, etc. Ministro, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Sempre às ordens, foi um prazer. Ministro Roberto Rodrigues, professor na Fundação Getúlio Vargas.